Olá, hoje o tema que eu estaria apresentando é ventilação não invasiva, VNI. O que é, no caso, a VNI, né? É a ventilação não invasiva e ela é definida como uma técnica de ventilação mecânica onde nenhum dispositivo invasivo é usado, no caso como o tubo orotraqueal, nasotraqueal ou cânula de traqueostomia. A ventilação é feita através da adaptação do paciente em máscara facial nasal, que eu vou estar explicando mais para frente os tipos das máscaras. E ela é conectada por um circuito ao ventilador ou aparelho de CPAP e BIPAP, né? Através desse sistema, as diversas modalidades ventilatórias podem ser aplicadas para ventilar o paciente e impedir que o paciente ele evolua para a forma invasiva da ventilação. As modalidades ventilatórias usadas podem ser mandatória ou espontânea, né? A mandatória é uma ventilação que é iniciada e finalizada exclusivamente pelo ventilador, sem qualquer interferência do paciente. E a mandatória ela subdivide em ventilação mandatória assistida, que é disparo por pressão ou fluxo, ou ventilação mandatória controlada, que é disparo por tempo. Ou temos também a ventilação assistida controlada, que o ciclo é fragado de forma mista. E a ventilação espontânea é a mais utilizada, que consiste no paciente iniciar e finalizar a ventilação, né? A ventilação espontânea ela pode ter um suporte pressórico a cada inspiração, por exemplo, no caso, modo pressão de suporte, ou não, que seria a pressão positiva contínua nas vias aéreas. A PIP pode estar presente tanto no modo ventilatório mandatório como no espontâneo, devido ao seu efeito na melhoria da troca gasosa, né, melhor oxigenação, redistribuição de líquido intersticial e combate ao shunt. Então, assim, é muito utilizado. Os aparelhos usados para ventilar os pacientes podem ser os mesmos usados de forma da ventilação invasiva ou preferencialmente os apropriados para a ventilação não invasiva, que são o CPAP e o BIPAP. Nós temos como objetivo aí da VNI proporcionar assistência ventilatória para melhorar a oxigenação e reduzir a retenção de CO2, diminuir o trabalho respiratório e evitar a intubação endotraqueal, né? Reduzir também o tempo de internação. E o procedimento ele é indicado para tratar taquipneia, dispneia, desaturação, hipoxemia, retenção de dióxido de carbono ou aumento do trabalho muscular respiratório. E quando se resolve tudo isso, acaba se evitando, né, que o paciente evolua aí para a intubação. Quais os tipos de VNI? São 5 os modos ventilatórios mais utilizados na ventilação não invasiva. Mas basicamente os mais usados são pressão positiva contínua nas vias aéreas, o CPAP, e a pressão positiva bifásica nas vias aéreas, que é o BiLev ou o BIPAP, né? CPAP é a sigla, né, de pressão positiva contínua nas vias aéreas. Por meio de uma máscara facial, o aparelho ele fornece pressão contínua de ar que desobstrui as vias aéreas, podendo ser usado também durante o sono. O CPAP ele é composto por um pequeno compressor de ar silencioso que mantém as vias respiratórias abertas, melhorando a respiração normal, evitando episódios de apneia, melhorando a qualidade de sono, amenizando o cansaço e a sonolência diurna. O equipamento ele produz uma pressão constante de ar que atravessa as vias respiratórias, impedindo assim que a apneia ocorra. O BIPAP é a sigla, né, de pressão positiva em vias aéreas a 2 níveis. Então, ele contém 2 níveis de pressão, sendo um para inspiração, que é o IPAP, e outro para expiração, que é o EPAP. Funciona imitando a respiração natural e padrão do usuário, a partir de uma configuração pré-definida pelo fisioterapeuta. E como o CPAP, o BIPAP ele envia fluxo de ar para manter as vias respiratórias abertas. É indicado para tratar apneias de sono e obstrutiva grave. E para pessoas que apresentem dificuldade respiratória, doenças neuromusculares ou cardíacas.
A VNI ela está indicada para pacientes com insuficiência respiratória, cujos sinais e sintomas clínicos estejam presentes, como taquipneia, dispneia, dessaturação, hipoxemia, retenção de dióxido de carbono, aumento do trabalho muscular respiratório e diminuição do volume corrente. A VNI está sendo bastante usada no suporte ventilatório de pacientes portadores de disfunções cardíacas, onde o processo de congestão estão presentes. A VNI ela minimiza o esforço respiratório e ainda melhora a troca gasosa, né, devido à distribuição do líquido intersticial, enquanto a terapia medicamentosa faz efeito na causa base. É importante salientar também que a VNI ela tem uma grande importância nos pacientes portadores de apneia do sono, pois estes pacientes, eles durante a fase REM do sono fazem apneia e sob VNI esta é compensada pelo sistema mandatório do aparelho que é acionado, né? A VNI ela vem sendo usada como terapia responsiva pulmonar, onde não necessariamente a insuficiência respiratória esteja presente. Estamos falando de reexpandir áreas hipoventiladas do pulmão, quer seja por atelectasias, restrições cirúrgicas abdominais ou cardíacas. Nós temos como contraindicação absoluta que em momento nenhum podemos usar a VNI, né? A instabilidade hemodinâmica grave, se o paciente estiver grave, arritmias graves com instabilidade, síndromes coronarianas agudas instáveis, obstrução de vias aéreas, grande risco de broncoaspiração, que seriam, no caso, os pacientes com um nível de consciência reduzido, distensão abdominal importante, vômitos incoercíveis, hemorragia digestiva alta. Então, todos esses pacientes não podem utilizar a VNI. Trauma, cirurgia, deformidade ou queimadura de face, anastomose recente de estômago, previsão de ventilação mecânica prolongada. Se o paciente está precisando de ventilação mecânica prolongada, ele precisa de intubação. Contraindicações relativas, né? Pacientes não colaborativos, má adaptação à máscara, infarto do miocárdio recente, interrogado, pós-operatório de TGI alto, obesidade mórbida, necessidade de sedação, necessidade de FiO2 elevada, SARA interrogada. Tudo isso deve ser avaliado para ver se realmente vai poder utilizar ou não a VNI. E nós temos também fatores que nos limitam, né? Acabam nos limitando a VNI, que são a presença de sondas nasogástricas, pelos faciais, escape aéreo, rigidez temporomandibular, dificuldades para deglutição, tosse ineficaz e ansiedade, né? E aqui eu mostro o tipo das máscaras, né? Porque é muito importante escolher uma máscara que se adapte melhor ao seu paciente, para que não haja escape, para que não haja lesão facial, para que não machuque o seu paciente. E aí nós temos a nasal, a Total Face, que hoje em dia é mais utilizada, e a facial também, que é uma das mais utilizadas aí. E aí a gente tem que encontrar a que melhor se adapta ao paciente, onde não há escape. Como iniciar a VNI, né? Depois da escolha da máscara, né? Atenção ao tamanho da máscara em relação ao nariz e à extensão da face. Quanto mais confortável a adaptação da máscara, melhor será a tolerância do paciente. Isso é muito importante. A adaptação do sistema circuito do aparelho à máscara e está ao paciente através do fixador cefálico. Geralmente nos aparelhos de VNI específicos se faz necessário colocar um escape de ar. Isto funciona como se fosse uma válvula respiratória que pode ser feita através de um orifício entre o circuito e a máscara. O uso de filtros de barreira deve ser feito para evitar a contaminação e este pode ser colocado entre o aparelho e o circuito. Se o aparelho não possui sistema próprio de oxigênio, que é o blender, né? Um dispositivo para ofertar o oxigênio deve ser adaptado ao sistema, catéter de O2, né? Ou introduzir no circuito para adaptação proveniente da rede. Após sistema montado e máscara escolhida, os parâmetros iniciais colocados
que deva ser, né, decidido se vai ser colocado o BiPAP ou o CPAP. Como decidir isso, né? O CPAP é indicado na insuficiência respiratória mais por hipoxemia, né? E já o BiPAP é indicado por insuficiência respiratória por hipercapnia. Os parâmetros iniciais do BiPAP colocando, né, IPAP a 8 centímetros H2O e o EPAP a 4 centímetros H2O, tendo a pressão de suporte inicial igual a 4. Quanto maior a pressão de suporte, maior a ajuda dada ao paciente no ciclo ventilatório. O ajuste do IPAP para alcançar um volume corrente adequado e que minimize o trabalho da musculatura respiratória. Isso pode ser avaliado através da ausculta, né? E pelo próprio volume no aparelho, né? Tem como estar visualizando. O ajuste do EPAP pode ser realizado para conseguir uma boa saturação. Lógico que com o mínimo de oxigênio possível ofertado e sempre atento à pressão arterial do paciente. É importante dizer que quanto maior a pressão de suporte, maior é essa ajuda ventilatória que no caso o paciente está necessitando, né? E aí nós temos que observar se o paciente ele está respondendo bem à VNI. Como observar, né? Se teve diminuição no trabalho muscular respiratório, se melhorou a saturação de oxigênio. E isso a gente pode observar através da gasometria arterial, através do exame físico, através da ausculta pulmonar, através de exames de imagem que a gente pode estar pedindo ao médico. Enfim, observar se está tendo uma boa resposta VNI. Caso não tenha uma boa resposta VNI, não devemos hesitar que o paciente realmente está necessitando de uma ventilação invasiva, ok?